Então, gente, good afternoon, good evening, melhor dizendo, né? Já são 7 horas da noite. Boa noite para todos vocês. Meu nome é Bruno, professor de língua inglesa aqui do Desafio, para se tem algum aluno novo que não me conhece. E hoje nós estamos chegando na nossa quinta aula já, né? Na primeira aula nós vimos um pouco sobre técnicas de leitura. Na segunda aula nós falamos um pouco sobre o verbo to be. Na terceira aula, nós vimos um pouco sobre como funcionava o Simple Present, né? Na última aula também nós retomamos um pouco sobre a questão do Simple Present. E hoje nós vamos ver um novo conteúdo, que é o Present Continuous. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre esse conteúdo na escola ou já estudaram em algum outro lugar, Present Continuous. Ok? Então vamos dar uma olhadinha como essa estrutura verbal ela funciona na língua inglesa também. Então, quando a gente vai utilizar o presente continuous, tá? A gente vai utilizar ele para falar em geral sobre situações temporárias, né? A gente vai falar sobre ações que estão ocorrendo em um determinado momento, ações contínuas nesse caso, que vão estar se repetindo em um determinado espaço do tempo, e isso vai sempre tornar a ser repetitivo. É uma ação que vai se delimitar em um espaço de tempo, tá? Então, nesse caso, ele serve para expor ações contínuas que estão acontecendo em um determinado momento do tempo, tá? Vamos ver um exemplo agora. Por exemplo, a frase We are learning English with teacher Bruno, né? Nós estamos aprendendo inglês com o professor Bruno. O que nós temos aqui? Em azul, nós temos o verbo to be, que vai atuar nessa estrutura, no present continuous, como sendo um verbo auxiliar, né? Como nós vimos na aula passada, no simple present, que o verbo auxiliar era o do, na forma negativa e na forma interrogativa, agora nós temos o verbo to be atuando como um verbo auxiliar no present continuous, tá? E nós vamos ter como nosso verbo principal o verbo learning, né, neste caso, que ele vai estar presente da partícula ing. E é essa partícula a mais importante para vocês conseguirem saber, conseguirem identificar quando nós estamos tratando dessa estrutura que nós estamos vendo na aula de hoje, tá? Então, nós vamos ter o are, né, porque nós estamos utilizando o pronome we, e logo após o verbo na sua forma progressiva, né? Que é como nós teríamos no português aprendendo, comendo, falando, fazendo, tudo aquilo que está em progresso, né? Então, assim, nós temos o nosso primeiro exemplo de quando nós utilizaremos o present continuous. Aqui está a tradução para vocês, eu sempre deixo isso em todos os slides, depois, quando vocês estão olhando a aula novamente, para que vocês possam saber o que significa cada coisa na frase, tá bem? Então, em qual outras situações, né, qual vai ser o outro momento que nós vamos utilizar o present continuous? Nós vamos utilizar também essa estrutura verbal para nós escrevermos tendências. Como assim, professor, escrever tendências? Tipo de moda, tipo de algo que está acontecendo? É mais ou menos isso. Eu trouxe um exemplo para vocês para que a gente possa entender um pouco mais. Por exemplo, na frase More and more people are becoming vegetarian. Ou seja, mais e mais pessoas estão se tornando vegetarianas, tá? Nós estamos descrevendo algo que vem ocorrendo de uma forma mais forte, algo que está ganhando força ao longo do tempo, né? Está se tornando algo, uma tendência. Então, mais e mais pessoas estão começando a se tornar vegetarianas. Nessa frase no inglês, nós vamos ter More and more people are becoming vegetarian. Nós vamos ter como verbo auxiliar o are, né? Porque more and more people pode ser substituído pelo pronome they. Então, após o pronome they, nós vamos ter o verbo to be conjugado como are. E logo após, nós vamos ter o verbo principal, que nesse caso é o verbo become, que é o verbo se transformar, né, em português, conjugado com a terminação ing, que é a característica principal do present continuous, tá?
Então, esse é outro exemplo de como nós vamos utilizar essa forma verbal. E o último caso no qual nós vamos estar trabalhando com o Present Continuous, no qual nós vamos utilizar o Present Continuous, é para a gente expressar eventos futuros próximos. Essa é uma questão importante de salientar e que nós vamos retomar quando a gente estiver falando de futuro, que vai ser daqui a algumas aulas, daqui umas 5 aulas mais ou menos. E vocês vão ter que começar a diferenciar quando nós vamos utilizar uma estrutura com present continuous, com uma ideia de futuro, e quando nós vamos utilizar uma estrutura com present continuous, com uma ideia de presente, ou seja, daquilo que está acontecendo no momento. Então, vão sempre ter algumas dicas, algumas estruturas presentes nas frases que vocês vão conseguir olhar e vão saber se aquilo está se tratando do futuro ou de um evento presente, tá bem? Então, assim, isso vai tudo estar compactuando para um contexto que vocês vão estar criando na cabeça de vocês, né? Cada palavra que vai estar presente naquela frase, seja alguma delas expressando algo no presente, seja alguma delas expressando algo no futuro, já vai dar uma dica para vocês, né, terem aquele bambam e se ligarem qual é a estrutura que está se referindo, né? Se é o futuro ou o presente. Então, vamos ver um exemplo. Na frase nós temos aqui, I'm finishing my essay tonight, né? Na tradução literal seria, eu estou terminando minha redação esta noite. Quando nós falamos isso em português, parece que nesse exato momento nós estamos na noite, né? E nós estamos prestes a terminar a redação. Mas na língua inglesa, essa estrutura, como é utilizada no português, não é literalmente a mesma coisa na língua inglesa, assim como em outras línguas, né? Nós podemos ter várias estruturas parecidas, mas é muito difícil elas expressarem a mesma coisa, tá? Então, o que que vai nos dizer aqui? Quando a gente está utilizando o present continuous para expressar algum evento futuro, sempre vai ser algum evento futuro que vai acontecer num momento muito próximo, sabe? Vai acontecer na mesma semana, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, né? Quando ele está falando que ele vai terminar a redação dele esta noite, é porque ele está no mesmo dia, seja na tarde ou pela manhã, mas ele vai terminar aquilo à noite. Então, a estrutura vai ser a mesma coisa, mas o que vai mudar nesse caso vai ser o contexto. Vocês vão estar vendo uma ideia diferente, tendo a mesma estrutura gramatical ali. Vocês vão ter o verbo. Deixa eu pegar um. Vocês vão ter o verbo to be sendo conjugado, né? Como nós vimos na penúltima aula. Nós temos aqui a contração I'm, que quer dizer I am, né? Eu sou ou eu estou. Nesse caso, eu estou. E logo após o verbo principal com a partícula ing, que é a partícula que nos apresenta, que nos faz lembrar, né, que nós estamos tratando com o present continuous, tá? Então, prestem muita atenção nessa estrutura, que muitas vezes pode ser um pega-ratão lá na prova de vocês, né? Vocês estão lendo uma frase como essa e vocês pensam que é algo no presente, né? Eu estou terminando a minha redação esta noite, mas na verdade é para expressar algo no futuro, né? Nós traduziríamos essa frase como eu terminarei a minha redação esta noite. Um evento próximo, mas mesmo assim no futuro, ok? Então aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, né? Como vai funcionar essa estrutura do present continuous. Então, na forma afirmativa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter como primeiro elemento dessa oração um sujeito, né? O elemento que está fazendo aquela ação, que está em ação naquele momento mesmo. E nós podemos representar esse sujeito como sendo I, you. Não esqueçam que o vai depender do contexto, pode ser você ou vocês, vai depender da situação na qual esse pronome está inserido. Depois nós vamos ter o pronome de terceira pessoa do singular, que é he, she, it. E logo após nós vamos ter o we e they. É claro que aqui é uma forma regular deles, como eles são encontrados na gramática tradicional, né? Vai aparecer apenas dessa forma, como nós falamos em português.
eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não quer dizer que numa frase nós vamos utilizar apenas essas estruturas como um sujeito. Por exemplo, eu posso falar, ah, o Mário está correndo pela rua, né? O nosso sujeito vai ser o Mário, e não quer dizer que a gente vai precisar colocar apenas ele, né? O pronome que substituiria esse elemento Mário seria ele. A gente não precisa utilizar apenas esse pronome pessoal. A gente pode utilizar outros termos que mesmo assim vai continuar sendo como um sujeito. Mas todos esses termos vão poder ser substituídos por um pronome pessoal. Nesse caso, Mário seria ele. Então, aqui na primeira linha, né, nós temos uma frase: I am eating soup, né? Eu estou comendo sopa. Então, o nosso primeiro elemento vai ser o sujeito. Logo após, nós vamos ter o nosso verbo auxiliar, que no caso é o verbo to be, já conjugado, né? Lembrem que nunca vai ser I to be, you to be, não. Vai ser ele conjugado em uma estrutura específica. E logo após nós temos o verbo principal, que vai estar ali junto com a partícula ing no final, né? Que vai dar essa ideia de você de algo contínuo, de algo em progresso, tá? E por último, que não necessariamente vai ocorrer sempre, né? Em certos momentos nós não vamos ter um complemento, tá? Para determinada resposta. Por exemplo, alguém pergunta: Bruno, o que tu está fazendo? Eu respondo: eu estou comendo. Não preciso dar mais uma característica, dar uma explicação maior sobre o que eu estou fazendo. Mas nesse caso aqui para vocês eu trouxe um complemento. Eu falei: eu estou comendo sopa. Tá bem? Agora com you, né? You are being stupid, né? Você está sendo estúpido. Então, prestem bem atenção aqui, gente, porque nós dois, nesses dois contextos, tanto com o are e o being, nós vamos estar falando do verbo to be, né? Mas em uma forma ele vai estar sendo conjugado como auxiliar, como are, e na outra ele vai estar sendo conjugado no tempo do presente progressivo, né? No present continuous. Ele vai estar apresentando um ing lá no final para estar dando a ideia de que é o que está acontecendo naquele momento, né? Então, you are being stupid, a pessoa está sendo estúpida, quer dizer, ou seja, isso não necessariamente precisa estar inserido num momento pequeno do tempo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Isso pode já estar acontecendo há algum tempo, né? Mas essas noções nós iríamos adentrar apenas sabendo do contexto daquela conversa, né? Às vezes a pessoa está sendo um estúpido há muito tempo. E a gente pode falar: você está sendo estúpido, mesmo aquilo não estando acontecendo agora, não tendo começado agora, e pode estar acontecendo há um bom tempo. Mas nós vamos utilizar essa estrutura para falar sobre a situação mesmo assim. Então, com he, she ou it, né? Lembre que o it nós vamos utilizar para elementos não humanizados, né? Coisas mais relacionadas a objetos, até mesmo a animais que não sejam domésticos, né? Animais que a gente não tem uma ligação muito grande com eles, ou situações, né? Nós podemos substituir uma frase, um termo, uma situação inteira apenas pelo pronome it. Claro, nós vamos ter todo um contexto que nós já vamos ter visto, né? Mas nesse caso, como é getting up, que é levantar, né? Nós estaríamos falando de algum animal, né? Então nós temos a opção ele, ela, ou ele ou ela relacionados a animais. No caso do português nós temos essa distinção de gênero. Está acordando tarde. Prestem atenção que aqui nós temos o que nós chamamos na gramática do inglês um phrasal verb, né? Seria um verbo frasal, ou seja, ele é composto de dois elementos, de um verbo e de uma preposição. E juntos eles vão formar um verbo com um sentido específico, né? Nós podemos alterar, por exemplo, de get up, que seria levantar, para get down, que seria se abaixar. Então, só esse último elemento ali no final vai mudar o sentido desse verbo, tá bem? Então, prestem atenção nisso também. É claro que a gente vai trabalhar isso de uma forma bem mais aprofundada em próximas aulas, mas é só para vocês já terem noção de que isso vai acontecer com vocês lá na prova, né? Vai ter sempre
algum phrasal verb esperando vocês, porque a prova do Enem e do Pavin gostam muito de utilizar essa estrutura. Então, nós vamos ter aqui o auxiliar is e o verbo no present continuous, getting up. Prestem atenção que o ing vai ser colocado apenas no verbo em si, né? O verbo get. Up, na sua forma regular, não é um verbo, ele é uma preposição. Então, nós não faremos nada com ele, tá? É só apenas no verbo principal que está sendo o get, tá? Que significa em português se levantar. Agora, vamos ver com we. We are talking about grammar. Ou seja, nós estamos falando sobre gramática, tá bem? Então, o que nós temos que prestar atenção aqui? Quem vai estar atuando como o verbo auxiliar, nesse caso, vai ser novamente o are, porque nós estamos tratando da primeira pessoa do plural, né? Nós, we. Então, nós teremos a conjugação como are. Logo após, nós vamos ter o nosso verbo, que nesse caso é talk, mas como nós estamos falando do present continuous, se lembrem, present continuous vai ter que ter uma partícula lá no final, que nesse caso é o ing, né? É algo em progresso. Então, vamos ter we are talking, nós estamos falando. E por último, aqui um complemento que eu coloquei, about grammar. Poderia estar falando sobre várias coisas. We are talking about food. Nós estamos falando sobre comida. We are talking about TV series. Nós estamos falando sobre séries, né? Pode ter inúmeros complementos que vocês poderiam colocar ali no final, mas o foco principal é apenas na estrutura do present continuous, tá bem? Camila, o verbo principal, quando é classificado com his ou it, ele pode ter uma diferença na escrita em comparação aos outros, ou isso só acontece com o verbo to be? Camila, quando nós estamos utilizando a terceira pessoa do singular, né, seja he, she ou it, o verbo principal não vai sofrer nenhuma modificação. Muito boa essa tua pergunta, Camila, obrigado. Ele não vai sofrer nenhuma modificação, como nós vimos lá no Simple Present, por exemplo, né? Que nós falamos, ele corre. He runs. Nós vamos acrescentar um S lá no final do verbo. Aqui nós não vamos precisar fazer isso. Nós já vamos ter a noção de que está falando da terceira pessoa do singular por causa do is. Com isso, nós já vamos ter essa noção, entendeu? Porque é a terceira pessoa do singular que é o único que vai utilizar essa forma conjugada do verbo to be, is. Então, com isso, nós não precisamos fazer nenhuma modificação lá no verbo principal. Entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Camila. You're welcome. Então, vamos agora para o terceira pessoa do plural, né? Eles ou elas. Então, nós temos aqui a frase. They are watching a movie, né? Eles estão assistindo um vídeo. Então, nós temos aqui o nosso verbo auxiliar, o are, e logo após o verbo watch, e com a sua estrutura do present continuous, o ing, watch, né? Nós estamos assistindo um filme. Então, essa estrutura é a mais simples, tá? Do present continuous. Vocês vão ver que agora, quando a gente falar sobre a estrutura negativa e a estrutura interrogativa, vocês vão fazer uma referência instantânea, provavelmente, com o que nós vimos com o simple present. Porque vai ser exatamente a mesma coisa que nós iremos fazer aqui no present continuous. Então, não se preocupem com essa estrutura que vai ser bem de boa. Por exemplo, nós estamos vendo lá nossa estrutura, I am eating soup. Como nós falaríamos isso na forma negativa? Né? Na forma afirmativa seria eu estou tomando sopa, né? Eu estou comendo sopa. Aí depende de vocês. E como eu expressaria isso? Eu não estou comendo sopa. Então, nós vamos apenas acrescentar após o verbo to be, né? O nosso verbo auxiliar, a partícula de negação not. Assim como nós vimos lá no simple present. Tá bem? Então, vocês só vão colocar
essa estrutura após o verbo to be que vocês vão estar utilizando para trazer essa denotação negativa, né? Esse sentido negativo para a frase de vocês. Ok? Então é bem barbada mesmo essa questão. Depois nós teríamos you are not being stupid, né? Você não está sendo estúpido. Apenas acrescentar o not depois do verbo are. Logo após, he, she, it is not getting up late, né? Ele ou ela não está acordando tarde. Ele ou ela não está acordando tarde. Então é apenas o not após o is. Logo após nós teremos we are not talking about grammar, ou seja, nós não estamos falando sobre gramática. Mesma coisa que os outros, só acrescentar a partícula negativa not. E por último, they are not watching a movie. Eles não estão assistindo um filme, elas não estão assistindo um filme. Apenas a partícula negativa também após o verbo to be. Não esqueçam disso. Após o verbo auxiliar de vocês, que nesse caso é o verbo to be. E na forma negativa, a mesma coisa que nós vimos na aula passada com simple present, tá? O que vai acontecer? Vamos inverter ali as duas primeiras estruturas, né? Nós tínhamos anteriormente, na frase negativa e afirmativa, primeiro o sujeito e depois o verbo to be. E agora, na forma interrogativa, nós vamos inverter isso. Em primeiro lugar, no primeiro elemento da nossa frase, vai ser to be conjugado de acordo com o sujeito e logo após o sujeito, né? Então nós teremos am I eating soup? Essa questão de primeira pessoa fazendo pergunta é muito filosófica, né? Como se eu estivesse lá comendo uma sopa e do nada eu paro assim, né? Epifania e me pergunto, eu estou comendo uma sopa? Né? Esse daí vocês vão ver mais ou menos em algum texto filosófico, por exemplo. Então não se preocupem muito com essa primeira estrutura. Aí depois nós teremos are you being stupid? Você está sendo estúpido? Isso daí é meio uma questão de dúvida. Provavelmente nós não teríamos uma dúvida com essa questão, porque é uma questão de ser estúpido, de estar sendo estúpido, é o que nós estamos perguntando, já vamos ter inferido na nossa cabeça, né? Algo aconteceu que a gente está perguntando aquilo. Então, provavelmente a gente não faria uma pergunta dessa forma, mas é só para exemplificar a estrutura para vocês. Aí depois nós temos is he getting up late? Is she getting up late? Ou, no caso para algum animal, is it getting up late? Ou seja, ele está acordando tarde? Ela está acordando tarde? Logo após nós teremos are we talking about grammar? Né? Nós estamos falando sobre gramática. E por último, are they watching a movie? Eles ou elas estão assistindo a um filme? Então, é basicamente aquilo que a gente viu com o verbo to be, só que a diferença é que agora nós temos uma partícula diferente nos nossos verbos, né? Que é o ing lá no final, mostrando para nós que estamos falando de um evento progressivo, de algo que está acontecendo em um determinado momento e que nós precisamos ter a noção de que ele pode estar pode estar ocorrendo tanto no presente como no futuro. Isso vai depender do contexto no qual a gente vai estar lendo aquela frase, de algum elemento que remete ao futuro, como, por exemplo, nós vimos na frase anterior, tonight, né, esta noite, é um elemento que está nos referenciando algo no futuro. Então, isso tudo vai dar um estalo na cabeça de vocês, para vocês conseguirem distinguir se vai ser algo no presente ou no futuro. Qualquer dúvida, gente, podem deixar no comentário e eu vou estar respondendo para vocês. Então, vamos falar um pouco, uma questão mais chatinha agora, mas, né, todas as regras existem exceções. Então, nós vamos falar um pouco sobre mudanças nas letras de alguns verbos quando a gente estiver utilizando o present continuous, tá bem? Então, quando o nosso verbo principal terminar com a letra E no final, e ele for precedido de uma consoante, tá? O que nós iremos fazer? A gente vai tirar essa vogal E
do final do verbo e vamos acrescentar o ing. Ou seja, nós temos o verbo dance, o verbo dançar. Nós não iríamos colocar após o ing. Nós temos que fazer uma mudança nisso, né? Nós não falamos descendo, falamos dancing, né? Soa até mais melhor para a gente pronunciar. Não tem alguma inibição na nossa fala. É o que soa natural, entendeu? Provavelmente é uma questão fonológica que fez ocorrer essa estrutura. Então, nós vamos ter o E saindo aqui e colocando após a consoante que está precedendo esse E, o ing. É bem simples, gente. Isso daí é uma questão que vocês vão observar bastante e já vão se acostumar com isso, né? Depois nós temos o verbo take, que seria pegar ou tomar, não tomar de beber, né? Tomar no sentido semelhante a pegar, né? Agarrar. Mesma coisa nós iremos fazer. Vamos retirar o E apenas acrescentar após a consoante, no caso a consoante agora é K, U, I, N, G. Outro exemplo é o verbo make, é um verbo bem conhecido, que é o verbo fazer. Mesma coisa, tirar o E, após a consoante, que nesse caso é o K, colocar a partícula de progresso, né, que nós utilizamos no present continuous, que é o I, N, G. Mesma coisa com o verbo come, que é vir ou chegar, só retirar o E colocar o NG lá no final. É bem simples, tá, gente? Não se preocupem muito com isso. Mas é sempre bom salientar para que caso caia em alguma dessas provas, vocês já tenham em mente que vocês viram na aula de inglês. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? Marge is dancing happily, né? A Marge está dançando alegremente. Então, nós temos aqui o verbo dance na sua forma progressiva. A vogal E vai cair e vamos apenas acrescentar o ING. Agora, mais uma exceção que ocorre, tá? A regra geral é apenas colocar o ING. Na maioria dos verbos vai acontecer que vocês vão precisar colocar apenas o ING lá no final, mas existem alguns casos que não vai ser só isso, né? Nem sempre vai ser essa barbada. Agora é outro caso que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, quando nós temos um verbo, quando esse verbo principal que nós estamos utilizando, né, ele seguir no padrão consoante, vogal, consoante, que nós falamos como sendo CVC, né, bem mais fácil de lembrar. A gente vai duplicar a última consoante. Então é bem fácil, gente. Por exemplo, o verbo swim, que é o verbo nadar, né? O que nós vamos fazer? Nós temos aqui o verbo na sua forma regular. Nós vamos só duplicar a última consoante, né, que no caso é a letra M, e após nós vamos ter a nossa partícula do present continuous, que no caso é o ING. Agora com o verbo run, tá, que é o verbo correr, nós vamos ter a sua forma regular, RUN, mas como nós temos esse verbo com a estrutura CVC, né, presta atenção, no início nós temos uma consoante, a letra R, depois uma vogal, a letra U, e por último outra consoante, a letra N. Para nós passarmos para a forma contínua, nós vamos precisar duplicar essa última consoante. Então vamos colocar ali um N, né? E a partícula de continuidade, de progresso, ING, running. E por último, o verbo cut, que é o verbo cortar, a mesma coisa, forma regular. Cut, só com um T no final. Como nós temos a estrutura CVC, nós vamos duplicar a última consoante. E, por fim, vamos colocar a estrutura de progresso ING. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Sophia is cutting her own hair. Ou seja, a Sofia está cortando o próprio cabelo dela, né? Nós temos aqui o verbo cut na sua forma progressiva. Aí vocês vão lembrar, tá, é o verbo cut. Está na estrutura consoante, vogal, consoante. São 3 letras ali. Então, o que eu vou fazer? Isso mesmo, duplicar a última consoante e logo após acrescentar a partícula ING. Barbada, gente. Essa parte é só vocês lembrarem, focarem no CVC e vocês vão tirar isso de letra. Então, bora fazer umas atividades, né? A gente não conseguiu fazer na nossa última aula, porque eram apenas 30 minutos
mas na aula de hoje a gente tem um tempinho a mais, então bora praticar. Então eu trouxe aqui para vocês a questão 95 do Enem de 2014, e eu quero que vocês deem uma olhadinha no texto, tá? Leiam, não esqueçam, sempre façam isso, primeiro leiam um enunciado, para vocês saberem alguma noção sobre aquele texto, né? Logo após, vocês olhem palavras que estão destacadas, olhem palavras que vocês conhecem da língua inglesa, olhem palavras que são parecidas com a do português e vejam se faz sentido nesse contexto. E aí sim, vocês vão para as alternativas, tá? Às vezes até nas alternativas mesmo vocês vão conseguir encontrar a resposta certa. Vai surgir algum termo que vocês não conseguirem identificar lá no texto em inglês. Talvez nessa alternativa com as frases em português vocês consigam fazer alguma relação. Então, vou dar um minutinho para vocês e a gente já resolve. Então, bora dar uma olhada nessa questão. Então, a primeira coisa que vamos fazer é ler o enunciado da questão. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função, ou seja, o que nós já temos aqui? Já temos o gênero piada, né? E ele está nos falando pelo enunciado que nós temos um efeito de humor obtido. Então, com isso, vocês já vão ter uma noção assim. Tem que ler isso, já sabendo, mesmo não entendendo todas as palavras, já sabendo que tem alguma coisa aí, provavelmente no final, né? Porque lembrem do gênero piada, normalmente a graça vai estar lá no final, não faria sentido o ponto-chave, né? A questão engraçada está lá no começo. Então você já sabe que o foco principal vai ser lá no final mesmo, né? E que vai ter um efeito de humor nisso. Ou seja, não vai ser algo muito óbvio que vocês vão esperar nessa leitura, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse título. Turning Brown, né? Então no primeiro momento nós já nos deparamos com uma estrutura com ing no final. E esse verbo nós tínhamos visto na aula de hoje, né? Que é o verbo turn, que é o verbo se tornar. E logo após nós temos a palavra brown, que muitos de vocês devem saber que é a cor marrom. Então nós temos o título tornando-se marrom, né? Vamos ver o que isso quer dizer agora. Então nós começamos. A 4-year-old boy was eating an apple in the back seat of the car when he asked, "Daddy, why is my apple turning brown?" Então aqui nós temos dois elementos na estrutura contínua. Nós temos was it. É claro que o verbo to be está na sua forma no passado, né? Estava comendo, isso nós vamos ver em outras aulas, mas a estrutura principal, o verbo principal está com ing, então é do nosso interesse saber. E depois aqui no final nós temos uma pergunta. Why is my apple turning brown? Por que a minha maçã está ficando marrom? Está se tornando marrom, né? Então, o my apple aqui, nós podemos substituir por um pronome, como sempre, né? Que nesse caso vai ser o it, que se refere a objetos, a elementos, nesse caso, uma fruta, né? Então, o que nós temos aqui nessa primeira frase? Nessa primeira oração? Um garoto de 4 anos, né? Tá comendo uma maçã no banco de trás do carro e ele pergunta, né? He asked, Daddy, why? Por quê? Is my apple turning brown? Que nós temos o auxiliar, que é o to be, na forma interrogativa, ele vem antes do sujeito, porque minha maçã está ficando marrom, está se tornando marrom. Então, agora já nós iniciamos com aspas, né? Que seria alguém falando, nesse caso o pai respondendo. Aí ele fala, because his dad explained. Ou seja, temos a palavra conhecida aqui, explicou, né? After you ate the skin off, the meat of the apple came into contact with the air, which caused it to oxidize, thus changing the molecular structure and turning it into a different color. Ou seja,
Pelo que nós podemos observar aqui, já tem uma questão mais científica, né? Vocês podem observar algo mais detalhado, algo relacionado com a química, né? Nós temos oxidize, provavelmente você fazer uma relação com oxidar, né? Depois nós temos molecular structure, estrutura molecular, né? Nós temos uma palavra bem conhecida, air, seria ar. Então, tudo isso está dando um elemento mais científico para esse texto, né? O pai está falando dessa forma com o seu filho, né? Aí depois ele fala, and turning it into a different color, ou seja, tornando isso, nesse caso it, como nós já vimos, está falando da maçã, né? Tornando isso numa cor diferente, tornando essa maçã de uma cor diferente. Todo esse processo que está acontecendo da oxidação e da changing, né? Que vocês poderiam ligar com o verbo mudar, está mudando a estrutura molecular e logo mudando a cor dessa maçã, tá? E por último, nós temos aqui a resposta do seu filho, né? E fala, there was a long silence. Então aqui nós temos uma estrutura, né, de duas palavras, long silence. Se ligariam com o quê? Um longo silêncio, né? Silêncio grande, longo. Então o filho ficou um tempo calado. Por que será? Né? Aí depois, then the son asked softly. Então o filho perguntou de uma forma, não é fofa nesse caso, de uma forma suave, né? Suavemente ele perguntou, Daddy, are you talking to me? Então aqui nós temos novamente o present continuous com estrutura que nós já conhecemos, né? Temos o to be no início, está, depois nós temos o you. Então, você está, e depois o verbo principal, com o ing talking, que nós já vimos esse verbo, conversando, né? Você está conversando comigo, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse final, né? O filho parece não tá em uma conversa direta com o pai. Ele perguntou algo, o pai respondeu de tal forma, e o filho ficou em silêncio por um tempo, e logo após perguntou, você está falando comigo? Tem certeza disso? Então, tudo isso nós temos até o momento, né? Então, vamos ver as nossas alternativas. Considerando os participantes da conversa nessa piada, note-se que o efeito de humor é obtido em função, letra A, da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma resposta ao filho. Em nenhum momento aqui nós vemos o pai falando, nossa, que difícil, ou demorando algum tempo a responder. Não, ele já foi bem direto, né? Ele já respondeu, começou ali, because, e depois começou a explicar o que acontecia quimicamente com essa maçã, né? Então não teve nenhum empecilho para ele falar, para ele não falar a resposta para o filho. Ele foi bem direto, na verdade. Então, nós já descartaríamos a letra A. Letra B. De o pai dizer que a maçã tem carne e que muda de cor em contato com o ar, né? Quando aqui no nosso texto nós temos a palavra meat, né? Ele fala meat of the apple, que no sentido da carne da maçã. Ele não quer falar da questão literal da carne, né? Meat significa carne. Ele quer falar da parte comestível da maçã. Ele não está sendo literal nesse caso. Ele já está tentando trabalhar talvez de uma forma mais didática para expressar a parte comestível da maçã, tirando a casca, no caso, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai apenas dar a resposta e não vai focar no contato. Ele não vai focar em falar da carne, né? O pai não precisa dizer isso. Então, nós já descartamos a letra B também. Letra C. De um menino de 4 anos entender uma explicação científica sobre a oxidação. O humor do texto, né, não é sobre essa questão. Não é sobre a questão dele entender ou não isso. Não é isso que traz o humor, né? Ele poderia entender dessa forma, mas isso não traria um humor ao texto, né? O menino de 4 anos, ele entende o que ele está querendo falar, entende que está dando uma resposta, mas é uma forma diferente dele obter isso. Então, essa é a questão que nós já descartaríamos, né? Não é esse o foco que vai dar o efeito humorístico ao nosso texto. É outra questão que nós vamos ver. A letra D. Do fato de a criança não saber porque a maçã que estava comendo era marrom.
Não, na verdade, esse fato foi o que fez a criança perguntar, né? Nós só temos essa piada porque a criança fez essa pergunta. Então, nós já descartaríamos isso, porque esse não é o elemento que traz humor. É o elemento que vai iniciar algo que poderá, lá no final, trazer um humor, né? E, por último, a letra E, da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Obviamente, nós ficaríamos com essa. Porque o filho, de 4 anos de idade, vai lá e pergunta pro pai por que a maçã dele está ficando marrom. E o pai vai lá e explica com termos químicos, termos científicos, o que aconteceu com a maçã. É óbvio que a criança não entenderia isso, né? Então é essa linguagem científica que ele está usando com uma criança de 4 anos. E logo após isso, né? O silêncio do filho perguntando se ele está falando, se o pai está falando mesmo com ele, é que traz humor para essa piada, né? Então, nós ficaríamos aqui com a letra E. Então, agora a questão 93 do Enem de 2015. Vou dar um minutinho para vocês darem uma olhada, né? Começa lendo o enunciado, lá que eu posso ver o que vocês entendem de palavras. E vamos resolver. Gente, a chuva. Então, vamos para a questão. Vamos ler o enunciado primeiro. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em determinado momento, porque... Então, o que nós já temos aqui? Nós já temos aí uma informação bem importante, né? A comunicação, em algum momento dessa tira, fica comprometida, né? Então, é essa a razão pela qual nós temos que entender essa tira. Nós temos que entender o motivo pelo qual essa comunicação entre as duas personagens fica comprometida, tá? Então, vamos começar ali no primeiro quadrinho. Well, here it is, the season that I hate, tá? Então, ela tá falando, bem, aqui estamos, né? Aqui está a The Season That I Hate, né? Nesse caso, ela tá dando uma opção, ela tá dando duas opções para essa personagem, mas nesse caso, uma delas ainda não sabe. Por que ela tá dando duas opções com isso? Nós temos, tanto em todas as línguas, palavras que podem remeter a mais de um significado, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra para, né? Eu posso tanto estar me referindo de uma preposição como o verbo parar, né? Tipo, para, né? Dando uma ordem. Então, nesse sentido, nós não sabemos até então do que ela está falando, porque a palavra season, em inglês, ela pode tanto significar temporada como estação. Então, nós temos essas duas opções em mente, tá? Que season pode significar tanto temporada como estação do ano, né? Então, no segundo quadrinho, o que nós temos? Come on, Anne. The kids are in school. The air is cool. The leaves are turning. Ou seja, falando, qual é, Anne? Né? The kids, uma palavra bem conhecida, né? Estão na escola. Are in school. The air is cool, né? O ar tá legal, o ar tá bom. E the leaves are turning. De novo, nós temos aqui, ó, a nossa estrutura. Are turning, né? O present continuous. Algo está ocorrendo naquele momento. O que está ocorrendo naquele momento? Algo está se transformando. De novo, o verbo turn, né? E nós temos aqui a palavra leaves, que são folhas, né? Caso você não sabe, leaves são folhas. Então, as folhas estão se transformando. O ar tá bom. As crianças estão na escola. Isso é uma questão cultural, né? Em tal momento, tal estação, as crianças vão estar na escola, em outras não. Depois, no terceiro quadrinho, ela fala: I'm not talking about
autumn, dummy. Ou seja, nós temos uma palavra bem conhecida, né? Só de escutar, vocês poderiam já fazer relação com uma estação do ano, autumn, outono, né? Algo que soa bem parecido. E nós temos aqui a estrutura negativa do present continuous. I'm not talking, né? Nós temos eu, depois, logo após, nós temos o verbo to be, a partícula de negação not, e o nosso verbo principal com o ing. Eu não estou falando sobre o outono, dame tipo idiota, bobinha, né? Aí depois, no último, ela fala, I'm talking about football. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos uma ambiguidade nessa palavra, né? As duas estão atribuindo um sentido diferente a essa palavra, né? No primeiro momento que ela falou ali da the season that I hate, né? No inglês, a gente não teria como distinguir, a não ser por um contexto que nesse caso não está ainda explícito, se aquilo está falando de uma temporada ou se está falando de uma estação ao ano, né? Então a outra entendeu errado, começou a falar sobre a estação do ano outono, e na verdade o que que ela estava falando, a Anne estava falando, era sobre uma temporada de futebol, né? Nesse caso, futebol, no inglês, quando eles falam isso, é o futebol americano. Eles separam isso por temporadas, né? O nosso futebol que nós temos aqui no Brasil seria soccer, né? Uma palavra diferente. Então, uma está falando sobre a temporada de futebol e a outra está falando sobre a estação de outono, né? Porque é a mesma palavra em inglês que a gente usa para descrever esses dois termos. Então, por isso elas entraram nesse conflito. Por isso ficou comprometida essa fala delas. Tá bem? Então, vamos para as nossas opções. Letra A. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Na verdade, apenas uma delas estava falando sobre futebol. A outra estava falando sobre estações do ano, né? Então, nós, de cara, já descartaríamos a letra A, porque não tem sentido nesse contexto. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Na verdade, elas nem sabem quais são as preferências, porque cada uma delas está falando de algo diferente, né? Se pelo menos as duas estivessem falando sobre estação de ano, ou pelo menos as duas estivessem falando sobre a temporada de futebol, até poderia entrar nesse contexto de que uma desconsidera a preferência da outra, né? Mas elas nem comentaram isso e nem é esse o contexto que elas estão falando. Cada uma está num mundo específico, né? Uma está pensando só sobre a estação outono e a outra está falando já sobre o futebol. Então nós descartaríamos também a letra B. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Essa é um pega-ratão, gente. Essa vocês prestem bem atenção. Porque nenhuma está ignorando o fato de alguma estação ser a mesma estação que ocorre a temporada de futebol. Na verdade, uma está falando de outono sem considerar absolutamente nada de futebol, não tendo relação alguma, porque o foco dela é season como estações do ano, e a outra está focando especificamente em season como temporada de futebol. Em nenhum momento elas interligam essas duas coisas. Em nenhum momento temos a matemática. Temporada de futebol mais outono igual a alguma coisa. Não. Nós temos esses dois elementos bem separados e contextualizados nessa tirinha. Então, não se enganem com a letra C. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Em nenhum momento uma está maltratando a outra, né? Nós temos a Anne falando de um caso específico e a outra personagem falando de outro caso, né? Em nenhum momento isso entra em um conflito entre as duas. Um conflito pessoal, nesse caso, para gerar algum maltratamento. Não. O conflito é apenas e unicamente na comunicação, tá? É apenas na questão linguística que está ocorrendo. A letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. É exatamente isso que está comprometendo a comunicação entre ambas, né? Uma atribui o sentido a season como temporada de futebol e a outra season, ela atribui o sentido como sendo a estação do ano, porque a língua inglesa nos permite isso,
né, com esse termo. Season pode se referir a tanto a questão de temporário como a questão de estação. E foi isso que gerou comprometimento na fala das duas. Então, nós ficamos. Deixa eu só mudar aqui o traço. Ficamos com a letra E. Então, gente, faltando nossos últimos 10 minutos da aula, vou só retomar uma questão aqui para vocês. Eu vou deixar aberto para alguma dúvida. Então, nós encerramos a nossa aula. Então, só vamos retomar aqui o que nós vimos na aula de hoje, em quais contextos nós vamos utilizar o present continuous, tá bem? Então, vamos retomar. O contexto geral para a utilização do present continuous, desse tempo verbal, é para a gente expressar situações temporárias, né? Algo que está encaixado em um determinado momento no tempo, né? Então, pode ser para expor ações contínuas que estão acontecendo em algum momento, algo que está se repetindo, algo que está acontecendo há algum tempo. Nós podemos utilizar o present continuous para escrever tendências, né? Algo que está se tornando moda, algo que as pessoas vêm cada vez mais falando, vêm cada vez mais fazendo, vêm cada vez mais assistindo, seja o que for, né? Como, por exemplo, se tornar vegano, como, por exemplo, ser mais sustentável. Isso não deveria ser algo que deveria se tornar tendência. Deveria ser algo que acontecesse de uma forma natural, né? O mínimo que nós temos que fazer. E por último, expressar eventos futuros próximos. Esse é o que vocês mais precisam tentar prestar atenção para não se confundir, gente. Prestem atenção no termo que vai estar ligado a essa frase, para que vocês não confundam isso com o tempo no presente, com o tempo no futuro, tá bem? Então, terminamos por aqui a nossa aula. Gostaria de saber se algum de vocês ficou com alguma dúvida. Possam perguntar agora, não tem problema, ainda temos um tempo. Para a Camila que está digitando. Há alguma restrição modificação no verbo principal terminado em "i", quando for adicionado o "ing"? Camila, na verdade, assim, ó, verbos terminados em "e" não me vem nenhum na cabeça. Terias algum exemplo para comentar? Porque eu não sei se existe algum verbo que termine em "i" na língua inglesa. Não, assim, Camila, eu até posso pesquisar para ti e te responder na próxima aula, mas tenho quase certeza que não. Se existem, são, assim, muito poucos e muito poucos também utilizados esses verbos, mas não me vem nenhuma cabeça, não sei se eu já usei algum desses verbos, mas eu dou uma olhada para ti, dou uma pesquisada, e na próxima aula eu te trago a resposta, pode ser? Mas a princípio eu
nunca observei nenhum verbo com essa terminação, tá bem? Se fosse o caso, olha, isso daí, na verdade, essas convenções, tudo isso que acontece, Camila, de acrescentar uma letra depois, se tirar uma letra, isso são tudo convenções linguísticas que ocorreram na língua, né? Eu não posso dizer o que ocorreria nesse caso, porque isso não sou eu que crio, entende? É algo que acontece. Provavelmente, né, o que mais faria sentido era apenas deixar um i, porque na fala não teria nenhuma modificação. E na escrita dois i junto na língua inglesa também não teria isso. Então, provavelmente nós deixaríamos apenas um i e colocaríamos tudo junto, apenas com um i, não dois. Isso é o que eu penso como conhecedor e estudante da língua inglesa, né? Mas não saberia te dizer exatamente o que aconteceria. Merece, Camila. Mais alguma pergunta, gente? Estou à disposição de vocês por mais 4 minutos. Então, se está tudo ok, vou me despedir de vocês, né? Quero agradecer pela atenção de vocês nessa aula, tá? Na próxima aula nós vamos retomar um pouco dessa questão, iremos já entrar em outro tópico gramatical e vamos, é claro, vou trazer mais alguns textos, algumas questões do Enem para a gente resolver, para colocar isso em prática, né? De nada adianta a gente só ver a questão gramatical e não saber quando utilizarmos, onde vão estar sendo utilizado aquilo. Então, a minha frase de sempre, see you next week, good night. Vejo você na próxima semana e uma boa noite.